né? Para a liturgia de hoje, nós vemos, tanto na primeira leitura, quanto no Evangelho, o exemplo dado da vinha. A vinha que é o povo, que é a igreja, e que o Senhor espera os frutos. Que frutos são esses? Frutos de conversão, frutos de santidade. E infelizmente, lá no Antigo Testamento, a gente vê Jesus comentando com os mestres da lei que Deus procura em Israel e não encontra os frutos que ele espera. Na primeira leitura nós vemos ainda aquela visão do Antigo Testamento de um Deus justiceiro que vai arrancar, que vai devastar e que vai deixar tudo entregue, né? Mas já no Novo Testamento nós já vemos o Deus misericordioso que diz assim, não, se aqueles a quem foi confiada a vinha não produzirem ou não entregarem os frutos no tempo certo, nós vamos entregar para outros que façam isso acontecer. E isso serve também para nós refletirmos a nossa vivência, a nossa caminhada de fé. Às vezes a gente pensa assim, eu não vou fazer, deixa que tudo acabe. Deus vai suscitar alguém que vai vir no nosso lugar e vai fazer. Se o padre Alexandre não faz aquilo que lhe compete como padre na paróquia São Sebastião, mais cedo ou mais tarde vem outro padre que vai fazer acontecer. Mas o outro padre vai fazer em nome dele, não em nome do padre Alexandre. Perante Deus permanece aquilo que cada um realiza diante da missão que lhe é proposta. Por isso, queridos e queridas, cada um de nós deve reconhecer uma vinha que o Senhor confiou aos cuidados. O padre Alexandre hoje tem que cuidar da vinha que é a paróquia São Sebastião. O padre Alexandre tem que cuidar da vinha que é a pastoral da criança da Diocese de Montenegro. O padre Alexandre tem que cuidar da vinha que são as pastorais sociais da Diocese de Montenegro. O padre Neylor tem que cuidar da vinha, que também nós partilhamos da mesma missão, que é a paróquia São Sebastião. Mas ele também tem que cuidar da vinha, que são os jovens de todo o estado do Rio Grande do Sul. E você, que é batizado, e que é missionário também, porque todos nós somos enviados. Qual é a vinha a qual o Senhor está enviando você? Talvez a primeira vinha que o Senhor está enviando é a própria família. Você é chamado como leigo, como leiga, como pai, como mãe, a evangelizar a sua casa, a evangelizar a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, o seu neto, o seu afilhado. Isso é vocação, isso é missão e precisa ser encarado como tal. Você também tem o seu local de trabalho. Lá você deve ser um testemunho da presença de Deus, da presença de Cristo, do Evangelho, no seu ambiente de trabalho. Seja você empregado, seja você patrão, você deve ser, como cristão batizado que você é chamado a cultivar essa vinha, a produzir frutos de conversão lá onde você está. A conversão não é feita só na igreja. E o Papa Francisco está insistindo que é para ser em saída, que é para ir para fora, que é para ir para longe, que é para ir para casa, que é para ir para a rua. Os colegas de aula, vocês crianças, por mais que agora a gente não tenha aula presencial, mas entre os colegas nós precisamos ser também sinal da presença de Deus. Termos o diferencial que realmente marca a nossa identidade de cristãos. E também São Paulo vem para nos dar algumas dicas do que nós temos que cultivar na nossa vida cotidiana para que a gente possa dar frutos que o Senhor espera de nós. Diz São Paulo, para nós, não é lá para os filipenses, é para nós. Não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus em orações e súplicas acompanhadas de ação de graças. A vinha é do Senhor, a missão é do Senhor,
A igreja pertence para Ele, a nossa família, o nosso esposo, nossa esposa, nossos filhos pertencem a Ele. Então vamos apresentar a Ele as nossas súplicas. Mas um detalhe não pode faltar: apresentai as vossas necessidades a Deus em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. Às vezes falta muito para a gente a gratidão. Não só em relação aos nossos irmãos e irmãs, por um copo d'água, por um beijo que a gente recebe ao se acordar, por uma roupa lavada, por uma comida gostosa, pela carona que recebemos, mas também a nossa gratidão a Deus. Há anos atrás eu recebi no celular uma mensagem e isso mexeu comigo. E a cada pouco, quando vem um convite à gratidão, eu faço questão de trazer presente. E se amanhã eu acordasse somente com as coisas pelas quais eu agradeci a Deus hoje? Vou repetir. E se amanhã eu acordasse somente com as coisas pelas quais eu agradeci a Deus hoje? Eu teria comida amanhã? Eu teria roupa amanhã? Eu teria minha casa amanhã? Eu teria o carro? Eu teria o meu trabalho? Eu teria minha esposa, meus filhos? Eu teria minha própria vida? Eu teria a saúde que eu tenho hoje? Nós não nos damos conta do quanto Deus já nos abençoou, já nos deu de presente, já testemunhou o seu amor para conosco. Nós podemos pedir, porque a vinha é dele, porque tudo pertence a Ele, inclusive nós mesmos pertencemos a Ele. E Ele vai nos dar o que for necessário, mas é para a gente perceber que muitas vezes nós somos ingratos, nós não sabemos agradecer, nós não sabemos dizer muito obrigado. Às vezes até nas intenções da missa, quantos são pedidos e quantos são ação de graças? Veja como nós precisamos crescer nesse versículo. E assim nós vamos ter sinais. Imagina se os nossos colegas de trabalho, se a nossa família nos vê agradecendo por tudo. Agradecendo por um copo d'água, agradecendo porque a luz está funcionando. A gente reclama quando não funciona. Quando o relógio da torre não estava funcionando, o pessoal reclamava: padre, por que não está funcionando? Agora foi gastado R$4.000, mas agora ele está funcionando. Vamos dizer muito obrigado, que bom, agora a gente não se perde mais nas horas, agora está trabalhando direitinho. Vamos agradecer pelo que nós já temos. E talvez até na hora de pedir, a gente não vai pedir com tanta melancolia e com tanto drama. Nós vamos pedir na certeza de que Deus já nos deu tanto e vai continuar nos dando para que a gente continue produzindo frutos. E diz São Paulo que quando nós aprendermos a fazer as nossas súplicas com ação de graças, a paz de Deus que ultrapassa todo o entendimento guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo. Ou seja, a paz verdadeira só vai existir quando nós tivermos o nosso pensamento voltado para Cristo. E isso só vai acontecer quando a gente aprender a agradecer. Quanto ao mais, irmãos e irmãs, olha as dicas de São Paulo para nós. Cada um pense na sua casa, no seu trabalho, na sua aula, na sua vizinhança e na sua comunidade. Ocupai-vos com tudo que é verdadeiro. Verdade é verdade, mentira é mentira e ponto final. Uma cobra grande e uma cobra pequenininha, o veneno delas mata de qualquer maneira. Então, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo que é virtude. O que é virtude? Virtude é o oposto do vício. Isso seria também uma boa noite catequética para a gente fazer. Prometo que depois que nós fazermos a sequência dos sacramentos, vamos falar sobre as virtudes novamente. Mas virtude, de modo geral, o que é? É o oposto do vício.
Vício é o hábito constante de se fazer um mal. É o hábito de se fazer o mal. O que é a virtude? É o hábito constante de se fazer um bem. Quando a gente cultiva as virtudes, fica mais difícil a gente cair nos vícios. Agora, quando nós caímos nos vícios, fica mais difícil a gente cultivar as virtudes. E para cada vício, tem uma virtude oposta. Por exemplo, para o vício da gula, tem a virtude da temperança. Então, para cada vício, para cada pecado, nós temos o seu oposto a ser praticado. Quando nós praticamos um, nós nos fortalecemos contra o outro. Quando nós entregamos ao outro, nós deixamos de fazer um. E os vícios se estabelecem, gente, muito. Vício, por isso que eu digo, vício é tudo aquilo que nós sabemos que faz mal e que nós repetimos, por mais que a gente ache que tenha controle, mas a gente volta a reincidir naquele mesmo erro. É um vício estabelecido. O vício não é só do cigarro, não é só da droga, não é só da bebida. Tem muitos outros vícios aos quais nós estamos submetidos e às vezes não nos damos conta. A mentira é um vício. A gula é um vício. A fofoca é um vício. A inveja é um vício. E a gente só vai ter coragem real e vamos ter condições de superar o nosso vício quando a gente admitir que é viciado. Não é assim que funciona para os dependentes químicos? Quando é que a gente consegue recuperar alguém que é viciado no álcool? Quando ele assume, eu sou dependente do álcool. Enquanto ele não admitir, todo o esforço da família, da vizinhança, dos amigos, para dizer para ele que isso está fazendo mal, para ele, para a família, para todo mundo, inclusive para a salvação dele, não vai adiantar. É quando ele se dá conta, aí a coisa acontece. Quando eu admito, eu sou orgulhoso, aí ali está dando-se o primeiro passo no processo de superação do meu vício e está sendo dado o primeiro passo na virtude da perseverança. Então, cultivar a virtude e também cultivar qualquer coisa que mereça louvor. Praticai o que aprendestes e recebestes de mim, ou que de mim vistes e ouvistes. Assim o Senhor Deus da paz estará convosco. São Paulo tem essa condição, pela prática dele, pela vivência dele, de dizer: façam isso que vocês aprenderam de mim, e aquilo que vocês viram e ouviram eu dizer e fazer. Ah, que Deus nos dê a graça de nós cultivarmos de tal modo a virtude que eu, como padre, possa dizer assim: povo de São Sebastião do Caí, quem está nos assistindo, ajam como eu ajo, façam o que eu digo, façam o que eu estou dizendo para vocês. Mas tem muita coisa que eu estou dizendo para vocês e para mim, porque a gente conta com a misericórdia de Deus. Ah, como vai ser bom quando vocês, pais, puderem dizer assim para os filhos: filho, filha, faça como eu faço, diga o que eu digo e escuta o que eu estou te ensinando. Quando a gente tiver esta condição, com certeza nós vamos começar a transformação do mundo no reino de Deus. E aí nós não vamos ouvir essa frase de Jesus: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos, porque nós vamos estar produzindo frutos pela constância na virtude, na verdade, naquilo que é honroso, verdadeiro, honesto, justo, amável. Que as palavras dessa liturgia nos impulsionem na nossa missão de sermos transformadores da realidade aonde nós vivemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Num instante de silêncio,
Vamos olhar para a nossa vida, para os nossos contextos. Vamos rezar e pedir aquilo que nós precisamos e ao mesmo tempo agradecer a Deus pelo que já temos, para que amanhã nós possamos acordar com tudo que Deus já nos deu e talvez com mais algumas graças que na sua generosidade Ele há de nos dar.